as relações sexuais proibidas. A gente vai ver na primeira parte a fonte e fundamentação das leis, que é do versículo 1 até o 5, Levítico 18, que diz assim a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitaste, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, e nem andareis nos seus estatutos. Farei segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andar neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, meus estatutos e os meus juízos guardareis. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Aqui ele dá um alerta, né, de quem realmente Deus é. Né? Versículo 2, ele disse: eu sou o Senhor. No versículo 4, eu sou o Senhor, vosso Deus. No versículo 5, eu sou o Senhor. Ah, pegando aqui um pouquinho o comentário, né? O versículo 1 e 2 diz assim: o Senhor integrou sua mensagem sobre relações sexuais a Moisés para que ele retransmitisse ao povo. E ela começa com o fato significativo de tudo. Deus disse: eu sou o Senhor, usando o seu nome pessoal, Yahvé, que traduzido quer dizer Senhor. No versículo 3, a mensagem do capítulo começa afirmando que os israelitas não deveriam fazer o que deveriam. Aliás, a mensagem do capítulo começa afirmando que os israelitas não deveriam fazer e o que deveriam fazer. Não deveriam andar nos caminhos de outras nações, nem da nação de onde haviam fugido recentemente. O Egito, nem das nações que iriam conhecer na terra de Canaã. E o texto hebraico traduzido por não farei segundo as obras feitas no Egito e em Canaã significa literalmente não farei segundo os feitos dos egípcios e dos cananeus. Eles não deveriam adorar deuses dos egípcios ou deuses dos cananeus e nem adotar o estilo de vida do Egito ou de Canaã. E nem andareis nos seus estatutos, significa vocês não devem seguir seus costumes ou viver de acordo com os seus valores. Versículo 4, né? Em vez de obedecer aos estatutos do Egito ou de Canaã, Israel deveria obedecer os mandamentos do Senhor, para se certificar de que seus ouvintes haviam entendido. O Senhor reafirmou sua exigência de várias maneiras. Ele disse que seu povo deveria fazer segundo os seus juízos e guardar os seus estatutos. Em outras palavras, deveriam andar neles, porque Deus era o Senhor. Deus era o Senhor, Deus deles. Versículo 5, né? Se eles obedecessem ao Senhor, qual seria o resultado? O último versículo da introdução do capítulo responde essa pergunta. Se eles guardassem os estatutos e os juízos de Deus, seriam abençoados, pois o homem que assim o fizer viveria. Essa é a primeira parte, né, que a gente vê sobre a fonte e a fundamentação das leis. Agora vamos ver a parte proibidas as relações sexuais com parentes, que vai do versículo 6 até o 18. Diz assim, versículo 6. Nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Mais uma vez, dá um alerta. Não descobrirás a nudez de teu pai, de tua mãe, ela é tua mãe. Não lhe descobrirás
a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai, ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa. A sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da filha de tua filha. A sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. E a nudez da irmã do teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai. E a nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta de tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás. Não te chegarás a tua mulher, ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás. Ela é mulher de teu filho, não lhe descobrirás a nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás. É a nudez de teu irmão. A nudez de tua mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomarás a filha de seu filho, e nem a filha de sua filha, para lhe descobrir a nudez. Parentes são, maldade é. E não tomarás com tua mulher outra, de sorte que ele seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante sua vida. Então, essas são as relações sexuais com parentes proibidas. E o Senhor alerta, né? Pelo 6, a legislação contendo as proibições específicas começa com uma espécie de frase temática. Uma lei geral que é ampliada e explicada pelos estatutos particulares que se segue. Nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne para lhe descobrir a nudez. Versículo 7. Relações sexuais com a mãe ou madrasta. O primeiro ato proibido é ter relações sexuais com a própria mãe. Fazer isso era o mesmo que descobrir a nudez de seu pai. E essa linguagem implica que a mãe pertencia e fazia parte do pai. E o mesmo se aplica à esposa do pai, que não era a própria mãe. A implicação é que a mulher mencionada nesta frase era a madrasta. Versículo 9, relações sexuais com a irmã ou meia-irmã. A seguir, o Senhor proibiu um homem de ter relações sexuais com a irmã. Se ela fosse filha de seu pai ou filha de sua mãe, a expressão filha de teu pai geralmente é entendida como significando uma irmã do mesmo pai e mãe. Em contraste, a filha de tua mãe se refere a uma irmã filha da mesma mãe, porém de pai diferente. E a situação imaginada é que o pai do indivíduo se casou com uma viúva que tinha uma filha, e o casal então teve um filho. Nesse caso, o filho deveria ver a filha de sua mãe como sua irmã, e não ter relações sexuais com ela. Número 10. Relações sexuais com a neta. Ter relações sexuais com a própria neta também é proibido, seja filha de seu filho ou de sua filha. A razão dada é que o vínculo entre o avô e a neta é tão próximo a ponto de tornar essa união vergonhosa. Na verdade, o Senhor proibiu, né, relações sexuais com a neta, porque a nudez da neta é do avô. Ter relações sexuais nessas circunstâncias, com quem de fato faz parte de si, é corrupto e repulsivo. Versículo 11. Relações sexuais com a meia-irmã. A próxima categoria de relações sexuais ilegais é algo difícil de entender.
A frase filha da mulher de teu pai parece ser cuidadosamente trabalhada para se referir à filha da madrasta, uma vez que não diz a filha de tua mãe. No entanto, o versículo continua a dizer que essa filha foi gerada de teu pai. Entendida literalmente seria uma irmã mais completa, ou meia-irmã. Mas se fosse esse o caso, não haveria necessidade desse estatuto, já que o versículo 9 proibiu relações sexuais com uma irmã. E a dificuldade pode ser removida por uma compreensão diferente da frase traduzida por gerada de teu pai. Uma boa explicação dessa expressão é que não significa gerada de teu pai, mas que vem da família extensa de teu pai. Versículos 12 e 14. Relações sexuais com a tia. O próximo ato é a relação de um homem com a sua tia, sendo ela a irmã de seu pai e a irmã de sua mãe, ou a mulher do irmão de seu pai. Nos dois primeiros casos, a tia seria uma parenta de sangue dos pais e, portanto, consanguínea do indivíduo. No terceiro caso, a relação da mulher com o tio do indivíduo, o parente de sangue, faria dela uma parenta de sangue desse indivíduo. O sobrinho não deveria ter nenhum envolvimento matrimonial com a tia enquanto o tio vivesse, nem podia se casar com ela quando o tio falecesse. Aí vem o versículo 15, né, que sobre as relações sexuais com a nora. E o Senhor, então, proibiu todo israelita de ter relações sexuais com sua nora. Como em outros casos, o homem envolvido poderia ter o poder de forçar a nora a ter relações sexuais com ele. Mas ele não deveria usar esse poder para um propósito tão maligno. Ao respeitar a integridade dela, ela também mostraria respeito por sua própria carne e sangue, seu filho. 16. Relações sexuais com a cunhada. Esta lista de pessoas com as quais todo israelita não deveria ter relações sexuais conclui com uma ordem contra relações sexuais com a cunhada, que é a mulher do seu irmão. Mais uma vez, a razão da proibição é que o fato de a mulher em questão ter se casado com o irmão do indivíduo a torna parte da família. Portanto, uma parente de sangue. Consequentemente, a lei determinar que o irmão não se casasse com ela. O 17, né? Relações sexuais com uma mulher, sua filha ou neta. O Senhor proibiu a seguir um homem de ter relações sexuais com uma mulher e sua filha, ou uma mulher e sua neta, filha de seu filho ou filha de sua filha. Presume-se que a lei visava proibir uma relação sexual contínua com uma mulher e concomitantemente com sua filha. Em vez de casar-se com uma e depois com a outra, nos tempos do Antigo Testamento, Deus permitiu que um homem tivesse mais de uma esposa. Embora desde o início seu plano para o casamento fosse que o homem deveria ter apenas uma esposa, né? Como a gente vê lá em Mateus 19. 19, capítulo 19, versículos 4 ao 6, diz assim: Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E de acordo com esta lei, um homem casar ou ter relações sexuais com duas dessas pessoas estreitamente relacionadas era maldade. A NVI diz assim, perversidade. O versículo 18 diz que casar com duas irmãs. Este versículo conclui esta série de restrições relativas ao incesto, proibindo um homem casado de casar com a irmã de sua esposa.
Especifica-se que essa união tornaria a segunda esposa rival da primeira. E esta regra, no entanto, impõe a condição descrita na frase durante sua vida, a vida dela da primeira esposa, sugerindo que seria aceitável um homem casar com a irmã de sua esposa depois que esta falecesse. É um pouquinho complicado, né, a gente tentar ler assim, de antemão, né, da primeira vez, que são várias regras, né, que pode, que não pode, que não pode, que não pode. Então, o Senhor sempre colocou isso. Então, assim, essas as relações sexuais proibidas com parente, com os parentes. Aí tem outras relações sexuais proibidas, que vai do 19 até o 23. 19 e 23 diz assim: Não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação, e nem te deitarás com a mulher de teu próximo para te contaminares com ela. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Com o homem não te deitarás, como se fosse mulher, é a abominação. E nem te deitarás com animal para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. É confusão. Vamos lá. 19. Relações sexuais com a mulher menstruada. O Senhor proibiu ao homem ter relações sexuais com a mulher durante a sua menstruação, repetindo um mandamento encontrado anteriormente em Levítico. Nós já vimos lá no capítulo 15, né, versículo 24. Embora esse tal ato não pareça tão ruim quanto alguma das outras práticas proibidas nesse contexto, como fazer sexo com a esposa do próximo. Pode-se entender que ele foi inserido aqui com outros pecados, alistados neste capítulo. Afinal, a prática envolve um ato sexual condenado por Deus. E ao obedecer a essa lei, o marido também está mostrando consideração ou amor por sua mulher. Relações sexuais com a mulher do próximo. Assim como a proibição anterior repetiu uma lei dada anteriormente, essa lei contra relações sexuais com a mulher do próximo repete o mandamento mais conhecido relativo ao sexo. Não adulterarás. Tal pecado contaminava ambas as partes e era um pecado capital sob a lei. O 21. Práticas idólatras. No meio de uma série de leis relativas ao comportamento sexual, insere-se uma lei proibindo práticas idólatras. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, e nem profanarás o nome de teu Deus. Provavelmente a ideia é essa: vocês não devem profanar o nome do Senhor, oferecendo seus descendentes a falsos deuses. A importância dessa lei é enfatizada pelo fato de Deus pronunciar seu nome novamente, uma vez que Ele é o único Senhor. O seu povo deveria obedecer somente a Ele e adorar somente a Ele. Essa questão de fazer oferendas ao Deus Moloque era de crianças ou um animal que era oferecido a esse Deus. Versículo 22. Relações sexuais com alguém do mesmo sexo. Igualmente proibido pela lei é qualquer ato homossexual. Com um homem não te deitarás, como se fosse mulher. É abominação. Esse ato é descrito como uma abominação.
coisa abominável, deveriam ser condenados à morte. Certamente não há coincidência do fato de que, quando uma sociedade é retratada no Antigo Testamento como completamente corrupta, sua corrupção é demonstrada por terríveis atos homossexuais. O Novo Testamento concorda com a visão do Antigo Testamento sobre a homossexualidade, deixando claro que, na era da Nova Aliança, as práticas homossexuais ainda são pecaminosas, como a gente pode ver lá em Romanos e 1 Coríntios. Vamos lá, primeiro em Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27. Romanos 1, 26 e 27 diz assim: Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. 27 diz: Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição de seu erro. E lá em 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10. 1 Coríntios, versículo... Aliás, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Diz assim: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Versículo 23, relações sexuais com um animal. Finalmente, o Senhor proibiu o homem e a mulher de se deitar com o animal para juntar-se com esse ser, uma prática conhecida como bestialidade. Esse pecado é uma confusão ou, a NVI diz, depravação, que contamina a pessoa envolvida. Deus havia dito anteriormente que quem tivesse coito com o animal seria morto. E a evidência de que os povos de Canaã praticavam a bestialidade pode ser conhecida pelo fato de que vários deuses pagãos no Antigo Oriente Próximo são retratados como tendo populados com animais. E essas foram as relações sexuais proibidas. A gente vai ver agora a parte final, né? O castigo por desobediência vai de 24 até o 30. 24 até o 30. O versículo 24 diz assim: Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém, vos guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas essas abominações fizeram os homens desta terra que nela estavam, antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo-a vos contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Tudo que fizer alguma destas abominações, sim, aqueles que as cometerem, serão eliminados do seu povo. Portanto, guardarei a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Mais uma vez ele diz: Eu sou o Senhor, o vosso Deus.
Versículo 24. O último argumento do Senhor começa com uma advertência a Israel contra fazer as coisas que ele acabara de proibir. Por quê? Porque os povos da terra onde Israel se fixaria, as nações que Deus lançaria diante deles, haviam se contaminado com essas práticas abomináveis. Versículo 25. O resultado das práticas abomináveis dos cananeus foi que a terra que viviam se contaminou. Por essa razão, o Senhor encontrou iniquidade sobre a terra, e a palavra hebraica traduzida por iniquidade poderia ser traduzida por aplicar um castigo. As consequências da iniquidade, que evidentemente é a ênfase do versículo 26. O Senhor aplicou sua mensagem a Israel, encorajando seu povo a guardar essas leis, alertando-os ao mesmo tempo para não cometer os tipos de abominações que ele acabara de definir. E ele especificou que tanto os israelitas quanto os estrangeiros que viviam entre eles estavam sujeitos a essas leis. Versículos 27 e 28. E depois salientar que a terra já fora contaminada pelos pecados hediondos dos seus moradores, o Senhor declarou as consequências se Israel se envolvesse com comportamento sexual ilícito. A terra iria vomitar. No caso, os israelitas, como vomitar o povo que ali residia antes deles. Em outras palavras, se cometesse pecado que contaminasse a terra, o Senhor providenciaria que fosse tirado da terra, embora os israelitas tenham sido o instrumento pelo qual outros povos foram expulsos de Canaã. E eles mesmos seriam expulsos se não obedecessem ao Senhor. Versículo 29. A advertência, então, recebe ênfase pessoal, e a mensagem não era apenas para a nação, para mantê-la limpa, mas também era para cada indivíduo da nação santa de Deus. Qualquer pessoa que cometesse alguma daquelas abominações seria eliminada do seu povo. E essa pessoa estaria sujeita a penas mais severas, talvez a morte pela mão do Senhor, ou a excomunhão pelo povo do Senhor. Versículo 30. Em uma exortação final, Israel instruído a obedecer ao mandamento de Deus para não praticar nenhum dos costumes abomináveis das outras nações, pois isso resultaria em contaminação. Deus autorizou esse mandamento lembrando de sua identidade. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Quem negaria o direito do Senhor Deus de conduzir o seu povo? Quem se oporia às suas instruções? Tem um escritor que disse assim, Richard Boyce: um Deus santo requer um povo santo, não só no santuário, mas também no seu leito conjugal. Israel precisava aprender que não bastava tornar-se santo, seguindo regras rituais de Deus. Tinha de viver com suas pessoas santas, separadas, santificadas, em todos os aspectos de suas vidas, incluindo o comportamento sexual. Eu deixo aberto aí para os irmãos comentarem, né? Fazer comentário, perguntas, dúvidas. Vamos lá. Um de cada vez, só levantar a mão, tiver alguma questão, algo que te chamou a atenção, algo que você gostaria de trazer também, fica à vontade. Não sei se ajuda. A paz de Ô, Cristo Sandro. Jesus, meus amados irmãos. Qual foi o capítulo que estava sendo lido, que eu entrei, já estava sendo anunciado? Levítico não- 18, Dona Nízia. Levítico 18. Muito obrigada. Eu Ô, fiz meu um resumo irmão, aqui. ô, meu irmão, Oi. eu quero perguntar sobre aquela passagem de Romano que você leu, que fala que o homem como homem e mulher com mulher comete torpeza. O que é que Deus vê? Como é que Deus vê isso? Ele traz como uma abominação, né?
A gente olhando assim um pouco pelo lado, digamos, da sociedade onde vivemos, as pessoas estão mudando o seu modo natural, né, de ser. Então, o Senhor, ele condena esse lado aí. Para ele é abominação. E com certeza também irmão. para a sua igreja, né? Para a sua igreja é abominável e Obrigado. é condenação. Ok, fique à vontade. É morte espiritual, né? Isso. Eu não estou achando a mãozinha aqui para levantar. Estranho nas Fala, minhas Giovanni, fala, reações. Giovanni. Eu fiz um resumo aqui para ajudar de tudo que o irmão leu, desse capítulo que é uma determinação, uma lei, um decreto para os naturais da terra, ou seja, o povo de Israel, e também para os estrangeiros residentes. Se a gente for lá em Gênesis 17, 27, ou seja, esses deveriam ser circuncisos. Então, é o povo de Deus. Do resumo, relações sexuais proibidas com a mãe, com a madrasta, com a meia-irmã, com a neta, com a tia, com a nora, com a cunhada, com mulher e filha. Então, uma mulher e filha, proibida com as duas, não ter relações com mulher menstruada, não ter relações com a mulher de outras pessoas, de outros homens, adultério, não sacrificar filhos, o homossexualismo é proibido e a zoofilia, que é relações sexuais com animais, também é proibido. Então, tudo isso é todo esse resumo do capítulo 18 dessas relações sexuais proibidas. Elas estão ditas para os homens, porque questão acho que é que é paternalismo, não é o patriarcal, né? O que é proibido para o homem, e também é para a mulher também, né? Então ele fala para os homens. Só um resumo para facilitar aí, que nessa versão do irmão aí fala descoberto, nudez, é relação sexual, né? Acho que um ponto que eu achei interessante, assim, quando a gente vê o Claudemiro até citou o versículo 4 e 5, não foi isso, Claudemiro? Lá de Mateus 19, né? 4 e 5. E vejamos, Lá Mateus pegando 6, esse mesmo texto, quando Jesus ele utiliza lá aquela expressão no versículo 9, eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, na escrita grega, ele usa o termo porneia, né? Que é traduzido para adultério no português. Mas se a gente for perceber o contexto geral do livro de Mateus, ele está falando para hebreus, né? O próprio contexto do livro de Hebreus, do Evangelho de Hebreus, aliás, perdão, de Mateus, ele está falando para os hebreus. Provavelmente, a ideia de Jesus ao trabalhar essa questão de relações sexuais ilícitas, considerando o conhecimento que as pessoas que estavam ouvindo ele sobre a lei, é possível que Jesus ele tenha, fazendo uma referência aqui ao capítulo 18 de Levítico. Porque, por exemplo, como o próprio Claudemiro trouxe para a gente, lá no finalzinho, quando o próprio Moisés ele vai aplicando aquilo que Deus revela para ele, aquelas pessoas que tivessem esse tipo de prática, né, disso que ele está trabalhando no capítulo 18, essas pessoas seriam eliminadas do povo, ou seja, elas seriam mortas. Não especifica a forma da morte, né? A forma da morte. Mas se o marido, né, vamos colocar aqui um exemplo, se o marido tivesse cometendo uma prática sexual dessa que está trabalhada aqui, relacionada a alguma delas, ele seria morto mediante o cumprimento da lei. Logo, o que aconteceria com a esposa? Ela estaria livre, porque, em função da condição do marido em ter cometido essas situações abomináveis, ele seria morto. Então, é um ponto para poder a gente também ter a ideia. Jesus está trabalhando naquele contexto, e não que ele esteja justificando o divórcio, mas ele esclarecendo para os judeus, né, dentro do contexto do Evangelho de Mateus, essa questão da relação sexuais ilícitas. Dentro do contexto da lei, esse é um dos capítulos, no Levítico 18, que mais amplia, né? Ele traz de maneira detalhada, e como foi bem colocado, o Giovanni trouxe a questão da NVI, eu estou com ela aberta, na tradução NVI ele fala de maneira direta, né? Não se envolva sexualmente com, aí ele vai dizendo, citação tal, cunhada, né, nora, e aí vai, né?
E ele vai trabalhando em detalhes. Então, é um ponto que a gente precisa observar dentro daquele contexto, para que a gente não confunda, né, no momento que estiver ensinando, né, não aprenda de maneira equivocada e não ensine de maneira equivocada em relação a esse tema tão importante, que é a questão do casamento, como a gente está vendo dentro dessa abordagem. Um ponto que a gente observa logo no início, né? Eu sei que os irmãos têm aqui o José, mas a dona Nise, eu já vou dar por encerrada a minha fala. É comum, né? A gente vê aqui no início do versículo 18, para onde eles estavam indo, isso era comum, né? Esses tipos de práticas ilícitas no contexto aqui de Levítico era comum. Então, Deus ele quer que o seu povo, ao chegar lá, ele não cometa aquilo que os povos que habitavam lá em Canaã pudessem, né, que já estavam praticando. Ou seja, ele queria deixar o povo separado para aquele determinado fim, que nós já sabemos qual é, né? Que é a revelação do Senhor Jesus, tá bom? Passar a palavra para o José Augusto, depois tem a irmã Anísia. Qualquer questão, levante a mãozinha e a gente passa a palavra. Ô, glória, Caldamiro, que maravilha como você nos expôs a, a palavra do Senhor de forma bem clara, bem legível. E que maravilha também a explanação do nosso também querido irmão. Vou lembrar novamente aqui, né? Estava tão... Giovanni, inclusive, que maravilha. O que eu pude compreender, inclusive, do que o irmão acabou de falar aí, sobre o versículo 19 lá de Mateus, é que as pessoas buscavam oportunidade para separar-se, né, de seu cônjuge. Então perguntou a Jesus em que condição seria lícito ou fosse da lei a separação. Então Jesus citou a lei somente em caso de relação ilícita. Só vou repetir. Caso que eles perguntaram, é lícito separar ou repudiar sua mulher por qualquer motivo? Não. E qual eram essas relações ilícitas? Essas que o irmão acabou de citar, que era do versículo 18, né? Então, antigamente, inclusive, nenhuma religião concordava com separação, seja que motivo fosse. De jeito nenhum, não tinha separação, a não ser mesmo que fosse por casamento com parente, com irmão e tal. Então, mais tarde, hoje em dia, muitas religiões passaram a aceitar, ou passaram a aceitarem, né? Que na ideia de que se houver uma traição ou uma prostituição de um dos cônjuges, e geralmente, inclusive, isso é usado muito pelos homens, né? E muitas vezes, quando o homem tem uma relação fora do casamento, é perdoado, muitos aceitam, conselho até de outro homem que haja perdão, o próprio homem se acha justificado por tantos motivos, achando que ele é mais propício, né? E, na verdade, são os dois. O apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos, se eu não me engano, em Romanos, e tanto o homem como a mulher tem essa tendência, esse desejo para outro homem, por isso precisa casar um pelos outros, por isso precisa casar. Mas a mulher, geralmente, quando ela trai, né, os homens querem separar. Aí usa-se essa passagem. Tá aqui, ó, caso em relação ilícita, não. Minha esposa me traiu, fulana de tal, e muitos vão concordar com isso. Então é um caso para a gente pensar, é um caso sempre para a gente estar expondo e meditando sobre essas coisas. Outras coisas que me surpreende também é a própria relação ilícita, como ela é apresentada, como ela é tão perversa, né? Ou só um instante, por gentileza. Já assim, como ela é tão constrangedora para nós, e era comum não somente naquela época, como hoje. E Deus nos alerta. Naquele tempo, os povos que eram de fora do povo dele já praticavam essas coisas. E hoje também não é diferente. Hoje conhecemos muitas pessoas que às vezes a gente tem até pessoa de bem, pessoa de moral, de honra, de respeito em muitas circunstâncias, mas que pratica essas coisas. Praticam.
Em muitas circunstâncias do mundo, isso é visto como natural, como normal, né? Seja com animal, seja com o próprio parente. É triste, é horrível. E nós, cristãos, felizmente ou infelizmente, temos que encarar essas coisas e muitas vezes estar alerta para que nós mesmos não venhamos nos envolvermos, não deixar nos enganar, como a palavra diz, né? Não vos deixe enganar. Há várias circunstâncias que podem levar o ser humano a envolver-se numa circunstância dessa. E também através de outras pessoas, estar com outras pessoas, às vezes passando por bobo, por ingênuo, é triste, é surpreendente, mas é real. Né? Então, às vezes, para terminar minha palavra, às vezes o cristão confia tanto no outro, uma mulher ou o homem, ou confia seus filhos, confia seus netos. Muitas vezes o que está na mente de outras pessoas, ou até mesmo sem que a gente veja a maldade mais, mas até mesmo de dentro da congregação. A gente tem que ter uma educação de observação e postura e educação com todos. Até mesmo dentro da própria família que se educa, né? Glória a Deus, Deus seja louvado. Obrigado, José Augusto. Irmã Nízia, A paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos. Maravilhoso, eu agradeço os estudos, as orientações. E eu quero fazer duas perguntas, ou três. A primeira é o seguinte: como essas pessoas eram mortas na época, né, que praticavam esses atos no Antigo Testamento? Era levada ao sacerdote, ele eliminava, ou o sacerdote pegava, sabia, era levado a ele a situação, e o sacerdote tinha pessoas que iam fazer esse serviço e levava, não sei se para fora do arraial, né, para o pessoal não ver, e assim as crianças e tal, e eliminavam essas pessoas, matavam. Essa é a minha pergunta. Outra pergunta é também muito importante para mim, que eu quero saber. O cristão, se divorciar, mesmo que tenha sido por adultério ou não, ele pode casar novamente, tanto a mulher como o homem, ou não? É isso. E, por enquanto, são essas. Obrigada. Você pode E que Deus responder, continue abençoando os amados irmãos que ministram a palavra para nós e que têm nos edificado. Sandra? como eu até citei na parte quando eu comentei aqui do capítulo 18, lá no versículo 29, ele não declara a forma como essas pessoas elas seriam eliminadas. Não sei se o Claudemiro conseguiu observar no material de uma maneira mais abrangente, mas ao olhar o texto no capítulo 18, a gente não verifica a forma como as pessoas seriam mortas, né? Mas Meu provavelmente seria irmão, uma... em Malaquias, meu irmão, em Malaquias não fala que, falando sobre as pessoas que estão roubando a oferta ao dízimo de Deus, e que Deus odeia o divórcio. Um ponto que a gente pode observar aí, dentro do capítulo 18, ela não especifica, mas um ponto que assim, eu poderia colocar provavelmente era uma pena que seria pública, para que servisse de exemplo para outras pessoas, para que as pessoas não realizassem, né? Para que não se sentissem motivadas a ter esse tipo de prática. Nessa primeira pergunta, tem alguma coisa a trabalhar aí nessa primeira pergunta aí, Giovanni? O áudio. Aqui no 29 diz que serão eliminados do meio de seu povo. Não fala em morte. Dá a entender, tipo aquelas tribos onde a pessoa é expulso da tribo, é eliminado da tribo. Não pertence mais ao povo. Dá o meu entendimento, né? Como eu não li a história, não li a questão judaica, como é que era isso aqui, eu lendo, se alguém me perguntasse como é que seria, olha, eles vão ser eliminados do povo, não da terra, não da vida. Ou seja, eles não fazem mais parte do povo de Deus, são expulsos.
mas alguém teria que ter um historiador estudioso para responder uma forma mais correta, né? Não fala em morte, em extinção aqui, e sim eliminação do povo. Não faz parte mais do povo de Deus, do povo de Israel, por desobediência, penso, não sei. Deixa eu olhar aqui lá em Então, Ô, Hebreus, estou à quando a gente vai disposição. trabalhar em Alessandro, Hebreus 3. Pode falar, em mano, pode falar. Levítico 20:13, na NVI, na NVT, ela traz: se um homem adotar práticas homossexuais e tiver relações sexuais com outro homem, ou como se fosse com uma outra mulher, como uma mulher, os dois cometem um ato detestável e serão executados. É, Decretaram a própria morte. Quer dizer, uhum. Qual aí versículo? a gente, Qual a gente versículo? Levíticos 20:13 é uma versão 20 e 13. NVT. Isso. Hum, Aí, eu aí entendo, rapidinho, Edson, essa parte da eliminação, eu compreendo, eu não entendo como se fosse um banimento, né? A palavra eliminar é deixar de existir. eu entendo dessa forma também. Aí a gente tem que Aí até continua aí, mano, considerar, continua aí. aí acho que a gente tem até que considerar o fato do apedrejamento, talvez, né? Talvez isso possa já ter passado naquele momento, mas a gente não tem claro. É possível que seja uma execução sumária mesmo, né? Alguma coisa assim, porque fala até em sangue, né? Sim. Então, assim, é uma execução mesmo, né? Em Levítico 20:13. Eu não sei se alguma outra versão tem uma outra menção. Deixa eu só olhar, eu estou tentando encontrar a versão do eliminar. Vou só olhar o contexto aqui. Se um outro irmão tiver alguma outra colocação, eu tô. Ei, Sandro, na minha o- Bíblia fala mortos. Eu É, tenho. Morte. oi? Morte. Almeida Revista e Corrigida, o Levítico 20:13 traz: quando também um homem se deitar com outro homem, como uma mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão. O seu sangue é sobre eles. Quer Uhum. dizer, haverá derramamento de sangue, né? Na minha versão, que é nova versão transformadora, diz assim: se um homem tiver relações sexuais com. É o 13, né? Se um homem adotar 20:13. práticas homossexuais e tiver relações com outro homem, como se fosse com uma mulher, os dois cometem um ato detestável e serão executados, decretaram a própria morte. Lá no 23, a palavrinha lá do capítulo 18, acho que foi o que tu leste, não foi, Edson? 20, versículo 3? Não, 13, 20, versículo É. 13. É esse 13. Tá, exatamente que no a Anísia leu 23, agora. rapidão, rapidão. No Ah, 23, ele repete a mesma palavra lá do finalzinho do 30, do 29, né? Que mortos, né? Cometeres serão eliminados. Aí ele diz assim: voltar-me-ei para esse homem e o eliminarei do meu povo, porquanto deu os seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Então ele dá a entender que o eliminar aqui de fato é tirar, é deixar de existir, é é, punir, é, né? é uma palavra que talvez explique, é extirpar, né? Eles eram É tirar o extirpados. mal. Eles eram arrancados realmente No, com a perda da vida mesmo. No É 20, porque, no 20, em relação aos necromantes, né? Eu não quero dar o spoiler da aula do capítulo 20, mas os necromantes no 26 ele fala: cadê quanto ao que virá necromante ou feiticeiro para se prostituir com eles, ou seja, a ideia de deixar Deus, né? Eu me voltarei contra ele e o eliminarei do seu povo. Então, sim, a gente pode ver que a ideia realmente é tirar, é arrancar, né? É tirar, ou sim, seja, tirar o mal no meio do povo, ou seja, é colocar um fim, né? é. Pôr fim naquela pessoa. Vamos equilibrar dessa maneira pelo fato do seguinte: vamos supor que a pessoa que tenha cometido isso e se apresentasse ao tabernáculo lá para entrar na área santa, com certeza seria eliminado na hora por Deus, né? Então, se a gente pensar dessa maneira, se tudo ficasse sabendo antes de qualquer evento
de sacrifício ou de purificação, ele, se todos soubessem, ele já seria eliminado, né? Então, em princípio, seria realmente por morte, né? Uma execução. E um ponto que a gente pode olhar aqui só no finalzinho do 30 também, quando ele trabalha do capítulo 18, versículo 30, né? Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo. Olha lá, o mandamento em relação do povo para com Deus. Não praticando esse é Levítico 18, 30? 18, 30. Tá. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, olha só, em relação ao povo, a Deus. Não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticam antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Olha lá, aquilo que a gente estudou, capítulo 11, 12, 13, 14, 15, a ideia da santificação, da purificação, da pureza, a consagração do povo. Então, isso mostra que essas práticas também, né, da sexualidade contrária à vontade de Deus, ela também levava à contaminação do povo. Logo, perfeito. Se havia contaminação do povo, havia justamente pena capital, né? Ou seja, perfeito, a pessoa seria eliminada. Porque a gente tem que entender que Deus é o Deus de santidade, né? O cristão, desde essa época, vem sendo instruído e orientado para uma vida casta, para uma vida santa. Aquilo que ele não cumprisse, ele era extirpado, né? Então, toda essa orientação de Deus é para uma vida santa, uma vida de santidade, porque Deus é Deus de pessoas, de santas, né? Porque ele é santo, então não se mistura isso, não tem como, né? Sim. Mas é isso aí. Tranquilo. Ô, irmão José. Eu vejo aqui que na conclusão do versículo, ou do capítulo, diz que todos aqueles que fizer alguma dessas coisas abomináveis têm que ser eliminados. Então, a tradução de eliminado é realmente excluído do povo, não é morto. O que também nos dá uma ideia de que essa eliminação é um afastamento, que em caso específico, aí é dito, eles dois morrerão. Então, há uma diferença aí entre o decreto de uma condição com outra. Se fossem todos para morrer, então estaria dito aqui, todos morrerão. Né? Eu vou tentar. Falou, a gente sempre pesquisar um pouco mais. Não, sim. Eu compreendi assim, alguns são afastados, não são aceitos, né? Outros seriam mesmo mortos de imediato. Eu vou tentar dar uma pesquisada também, qualquer coisa a gente traz na semana que vem, essa colocação. Chegou a encontrar alguma coisa aí, Giovanni? Não? Ok. Claudemiro, tem alguma coisa no material aí que tu poderia acrescentar? Não achei. Eu posso falar, irmão? Pode falar, irmã Anísia. Eu creio que é eliminar mesmo, assim, no sentido de executá-los, como aqui eu li, e o irmão Edson também, porque, veja bem, já no Jesus, naquela passagem da mulher que adulterou, o pessoal queria apedrejá-la. E ele perdoou, e ele disse, vai, não peques mais. Então, dá a entender que era uma prática que as pessoas que fizessem tais coisas e soubessem, eram condenadas à morte. Lógico que não levaram o homem, né, que adulterou com ela, só levaram a mulher. E Jesus a perdoou e disse, vai, não peques mais. Ou seja, Deus é santo, quer santificação, e ele é um Deus também que, na minha concepção, ele mata. Tanto é que ele diz, né, que põe diante de nós dois caminhos, e se a gente escolher o outro, é de morte. Mas dá a entender, na minha concepção, após ler esse versículo, que eu tinha perguntado, porque não sabia, não tinha analisado aqui, já li faz muito tempo, e eu vejo que realmente era eliminado, era executado, era morto. Porque era uma questão de pureza, né? Justamente. Dentro disso que a senhora comentou, eu lhe respondo até assim para ajudar, se a senhora quiser anotar, sobre aquela questão da mulher lá de João 8, né? Se não me engano, é 8. Aqui em Levítico 20:10, ele fala, né? Em caso de um homem que se deitar com a mulher de outro, ou seja, uma mulher casada,
morre o adúltero, né? Aquele que se deitou e a adúltera, ou seja, morre os dois, de acordo com Levítico, né? Então, que é o que não aconteceu lá no contexto de João, porque eles tinham outro propósito, né? O propósito deles era acusar Jesus, mas no objetivo da lei era morrer ambos, né? O homem e a mulher. Em relação à segunda pergunta que a senhora fez, Isso. respondendo, não tomando para mim a responsabilidade, mas respondendo como Jesus, lá em Mateus 19:6, ele diz assim: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, a gente deixa isso bem claro em relação a essa questão, né, da pergunta que a senhora falou. Se queremos, de fato, seguir a Jesus, tendo conhecimento da palavra, né, e ao casarmos, precisamos ter ideia de que, como um irmão, quando eu comentei, irmão, vou casar e tudo mais, ele disse, rapaz, você sabe, né, que é para a vida toda mais 6 meses. Eu disse, não, estou ciente. Então, a ideia é que justamente precisamos considerar aquilo que a Bíblia ensina. Aí, para a gente finalizar, a senhora tem mais alguma coisa a acrescentar, irmã Anísia? Aí eu passo a palavra para o José Augusto. Sim, nesse sentido aí que o senhor falou dessa questão de casa após o divórcio, mas se o outro não quis separar-se, mas o outro adulterou, o outro perdoou, não quis separar-se, mesmo assim a pessoa foi embora. Aí eu te pergunto, aí a pessoa pode casar, o homem ou a mulher? Olha lá em 1 Coríntios capítulo 7, ele deixa muito claro, né, que só vai poder depois que o outro falecer, né? Naquele contexto de 1 Coríntios, só para 1 fechar Coríntios, aqui, qual o versículo, capítulo 7, lá no finalzinho. Diz assim o versículo 39: a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Então, se ela é ele ou ela, né? O princípio que a gente percebe aqui, ele ou ela, sendo discípulo de Jesus, o cônjuge foi embora, está vivo, aos olhos de Deus, como a gente viu o princípio de Jesus, aquilo que Deus ajuntou não separe o homem. Mas aí, em caso de morte de uma das partes, pode se casar, pode, mas dentro do critério estabelecido pelo Senhor, só com alguém da fé. Isso sendo um discípulo, né? Ok? Irmão Alessandro, Não, não não sei se eu posso. entendi, irmão. Eu estava lendo o capítulo, eu não entendi. Pode repetir? Vamos lá. A senhora está com o versículo aberto aí, capítulo 7 de 1 Coríntios, versículo 39 e 40. Ele traz um princípio bem interessante lá, que a mulher ela está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas no Senhor. É uma especificação lá em 1 Coríntios capítulo 7. Eu entendo como um princípio, né? Um princípio, seja para o homem, seja para a esposa, no sentido de que o outro, como a senhora colocou, havendo essa situação, um vai embora, o outro dá liberdade para que o outro case, e aí a gente vê que só mediante o falecimento. Ah, então, nesse caso, a pessoa, mesmo nova, e se o marido deixasse, é, deixar, e como eu já vi casos, a pessoa, mesmo nova, ainda assim, jovem, né, não pode casar, ou ele também, ainda jovem, não vai poder casar novamente, porque o cônjuge foi embora, o abandonou ou até traiu, e mesmo a pessoa tendo perdoado, não vai poder casar, porque É o ele que a foi gente, embora. é o que a gente percebe no texto, Boa noite, boa noite, boa Tá noite. bem, obrigada. Falar tá sobre. bom? Eu não sei se vai ajudar esse livro daqui do Álvaro Pestana, são Sempre me 3 livros. perguntam. Explica, irmã Nízia, compra esses livros, explica todas as situações, inclusive essa que está perguntando, e ele deixa bem claro. As decisões são tomadas individuais, nós não julgamos, não absolvemos e não julgamos. E é tudo com o Pai. Aqui explica direitinho as posições que existentes da palavra. Ele é um estudioso do grego e
explica direitinho. Então, eu te oriento, irmã Anisa, se tu tem interesse, compra esses livros. Compra que vai valer a pena para você. E porque nós, né, tem várias situações. Isso é a primeira coisa que ele fala aqui no 89 e que eu fiquei contente. Eu tenho que ler bastante, mas são coisas que ele diz aqui, ó. Por muitos anos, meu livro sempre me perguntam, tem sido usado e consultado em várias questões controvertidas, como o papel da mulher na igreja, os instrumentos e tudo mais. Minha resposta. Com isso, quero dizer que temos que ter a coragem de ensinar que a Bíblia não aprova o divórcio. Por outro lado, não temos que forçar ou obrigar qualquer decisão de descasar e nem aprovar as situações. Quero, portanto, ressaltar que não julgo nenhum caso de divórcio e novo casamento. Não absolvo e não condeno. Não julgo, apenas ensino que creio ser correto. Eu aviso as pessoas envolvidas em divórcios e novos casamentos que há cristãos fiéis e bem-intencionados que interpretam os textos diferentemente de mim. Não sou o dono da verdade. Prego o que creio e concedo o mesmo direito aos meus irmãos que pensam diferente. Ensino que a pessoa precisa tomar sua decisão de ficar só ou manter-se em seu novo casamento, entendendo que é Deus que vai julgá-la. Ele conhece os corações e os mais profundos segredos dos homens. Não adianta apoiar-se em homens. Deus julga cada um individualmente. Se a pessoa decidir separar-se ou ficar com o cônjuge, a decisão será dela e o seu juiz será Deus. Não tento interferir nessas decisões, pois não devemos assumir um lugar que pertence apenas a Deus. Reafirmo, portanto, o ensino de Jesus a favor do casamento e sua indissolubilidade. Esta é a pregação cristã por excelência. Reafirmo também a responsabilidade de cada pessoa por suas decisões da vida cristã são pessoais. Não condenar e não absolver. Deixar a pessoa encarar o seu Salvador, que é Cristo, pedindo a sua misericórdia e agindo conforme entender o que o seu Senhor o exige. Dessa forma, a nossa fé e fidelidade nos aproximarão da misericórdia e da graça de Jesus e superam nossa incapacidade de resolver tudo conforme as ideias apresentadas por Jesus. Então, aqui o irmão aqui estudioso estudou, deu as várias versões existentes aí dos irmãos, respeita todas, ele procura ensinar o que ele entende, mas não julga e não absolve ninguém. Ele deixa para Hein, Deus dona julgar. Anísia? Um irmão, uma vez o irmão me procurou, muito próximo de mim, e disse, olha, ele já, antes de conhecer a Cristo, ele já havia casado 3 vezes. E aí, quando ele veio para Cristo, ele estava com a esposa dele. E ele veio, viveu com... Ela não era discípula, ele era um discípulo de Jesus. Um belo dia, ele resolveu deixá-la. Aí ele foi, me procurou, conversamos. Eu fiz a mesma coisa que eu acabei de ler aqui com a senhora. Eu não disse sim, nem que não, que aprova ou que desaprova. Eu li aquilo que a Bíblia diz. A decisão coube a ele. Infelizmente, ele tomou a decisão que ele julgou mais conveniente, porém, contrária à vontade de Deus. Ponto. Como o Giovanni leu, na declaração do Álvaro César Pestana, é ele Deus. É isso que a gente precisa fazer. Boa noite, deixa eu falar uma passagem aí. Já te passa a palavra. Aí eu só externei, não a minha opinião, mas eu trabalhei de acordo com aquilo que Deus estabelece. Fala, Renato, e aí a gente fecha com o irmão Sejão Coração. Obrigado, boa noite. Vamos lá para Romanos 7 aí. Hoje tem hora extra. Tem hora extra. Romanos 7, mande, leia aí para nós. Aqui mostra uma analogia. Quando eu vi essa passagem, eu digo, quando falar de casamento, eu vou usar essa analogia entre a lei e o casamento. Entendeu? No Romanos 7. Porventura ignora, irmão, que falo ao que conhece a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Só isso. Cada um analisa. Amém. Ei, mano.
José Augusto, e aí, irmão Sérgio, para a gente finalizar. Glória a Deus. Primeiro que no casamento, nós vemos ali o... Alessandro, eu acho que o final da oração é que eu iniciei a oração. É com Zé Augusto o final. Me perdoe. Irmão José Augusto, perdoe. Continua, irmão, aí o senhor finaliza com a oração. Me perdoe também. Pronto, então vou ser breve. Então, ali no casamento, a gente vai ver que o orador fala todo o tempo ali das normas do casamento, é que se tiver alguma coisa que impeça, no caso de uma relação ilícita, naquele momento. A partir daquele momento, o casamento é válido com a jura diante de Deus. E ali na jura, é até que a morte o separe. Não há outra condição envolvida de que, e se ele trair, e se ele se envolver em uma relação ilícita, ou se ela se envolver em uma relação ilícita, não tem esse si ali. E na própria certidão também traz a definição das condições de casamento. Não tem ali como se fosse um contrato com a condição de quebra por uma traição. Outra coisa também, lá, agora definitivo, lá em Mateus, no capítulo 5, Jesus fala sobre o divórcio e essa condição. Disse assim, foi dito, aquele que se for divorciar de sua mulher deverá dar a carta de divórcio. Mas eu lhe digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, ou seja, essas relações ilícitas, faz dela que se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada comete adultério. Então está respondido bem claro. Também, ela também passa a estar em uma circunstância comprometedora. É uma jura, uma definição dos dois, eu compreendo assim, de um compromisso eterno diante de Deus, para que cada qual seja fiel às suas condições de decisão que foi tomada. E, glória a Deus, oremos, né? Sem esquecer do que Lídia falou, foi maravilhoso. Lá em Malaquias, Deus odeia o divórcio e quem pratica tal coisa. E ainda mais a pessoa detesta o pecado e o pecador. Nesse caso, ele detesta o pecado e o pecador. Então, vamos orar, meus irmãos. Oh, Deus amado, de infinita glória e misericórdia, obrigado a infinita bênção de estarmos reunidos aqui, debaixo do teu espírito e direção, para ter esse estudo através dos nossos irmãos. O Senhor me permita lembrar o nome do irmão que fez o estudo. Por gentileza, alguém pode me lembrar brevemente para que ele seja Valdemiro. citado? O irmão Valdemiro, pai. Claudemiro. Sim, o Valdemiro. Que o Senhor esteja o abençoando cada vez mais. Também toda a sua família. E a todos nós, pai, que amadureça nesse estudo e aplique em nossas vidas e ajude os outros através dele. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Obrigado, Claudemiro. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Obrigada, amado. Boa noite a todos. Lindo, Boa noite, Seu Sérgio. Lica, querido. Boa noite, Lica. Boa noite. Valeu, Renato. Boa noite, Lica. Boa noite, Renato. Boa noite, Lica. Boa noite, Angelvina, Saquibo. Luiz não ficou até o final, não, hein, Lica? Luiz não ficou até o final, Luiz. Oi, Ficou Augusto. nada, Luiz agora tá vira-lata. Oi, boa noite. Boa noite, seu Rubens, seu Valdivino. Renato,